Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 2 de outubro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse momento. E antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, antes de nós adorarmos ao Senhor, ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer neste momento, neste sermão, neste vídeo, vamos aos recadinhos de sempre. Não se esqueça, estamos nas redes sociais e você pode nos encontrar pelo nosso canal no YouTube, a Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelas nossas páginas no Instagram e no Facebook. E se você precisar entrar em contato conosco, pode escrever para o nosso WhatsApp pelo DDD 16 99461 1717. Nós te responderemos logo que possível, o mais rápido possível, ok? Vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante e vamos falar um pouco sobre como servir a Deus, como exercer o sacerdócio que Ele entregou nas nossas mãos. E para isso, nós vamos ler o texto que se encontra em Zacarias 3, de 1 a 7. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Não é um texto que a gente costuma ler, né? Não é daqueles mais conhecidos, mas é palavra do Senhor e, com certeza, para a transformação da nossa vida. Vamos ler então? O texto de Zacarias diz assim: Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: Coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Antes de nós continuarmos, vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, porque nós somos dependentes de Ti, nós somos necessitados do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos fale, nós precisamos que o Senhor ministre através da Tua palavra, através da iluminação do Teu Espírito Santo sobre a nossa mente e o nosso coração, para a gente poder compreender o texto bíblico de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu coração, de acordo com a tua mente, Senhor Deus, para a transformação, a edificação, a santificação da nossa vida, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai querido. Amém. Queridos, temos algumas ideias que nós podemos tirar desse texto. A primeira ideia que nós precisamos tirar desse texto com relação a nós exercemos o sacerdócio diante do Senhor, está no versículo 1. O versículo 1 vai falar sobre um personagem central ali no texto, que é o sumo sacerdote Josué. Só lembrando, não confunda esse Josué do texto de Zacarias com o Josué do livro de Josué e dos livros do Pentateuco, né? Principalmente de Êxodo em diante. Não confunda
porque são 1000 anos de diferença, né? O Josué, que liderou Israel e que derrubou as muralhas de Jericó, né? Foi na geração dele que as muralhas de Jericó foram derrubadas e que Israel ocupou a terra de Canaã. Esse Josué viveu mais ou menos lá pelos anos de 1500, 1400 antes de Cristo. Este Josué, sumo sacerdote, ele não era um líder da nação, ele era sumo sacerdote, claro, uma figura importante para a nação de Israel, para o reino de Israel, mas ele não era uma liderança política, ele era uma liderança espiritual. E ele viveu lá pelos idos do ano 500 antes de Cristo, então 1000 anos aí pelo menos de diferença entre um e outro. Não confunda um Josué com outro, ok? Outra coisa que o texto está dizendo é que esse Josué era sacerdote, mais ainda, ele era sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal, o sacerdote-chefe, o que chefiava, que era o cabeça da classe sacerdotal de Israel. No Antigo Testamento, tanto o sumo sacerdote como os sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão, irmão de Davi, porque Deus escolheu Arão para ser a linhagem de sacerdotes. Então não era qualquer um. Se você fosse um israelita naquela época e você fosse da tribo de Dan, você não poderia ser sacerdote. Se você fosse da tribo de Judá, você não poderia ser sacerdote. Se você fosse da tribo de Levi, você estaria encarregado de coisas do templo e da vida espiritual do povo. Porém, você só poderia ser sacerdote se, além de ser da tribo de Levi, você fosse descendente direto de Arão, irmão de Moisés, que era da descendência de Levi. Na nova aliança, isso muda. Por quê? Porque Deus nos faz, em Cristo Jesus, sacerdotes dele. Nós somos um povo, uma nação de sacerdotes. Então, uma vez que nós temos uma experiência de salvação com Jesus, somos salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, nós somos também feitos sacerdotes do povo de Deus, ou seja, a igreja. Não dá mais para a gente pensar em sacerdócio como uma classe diferenciada dentro do povo de Deus. Todos os que são do povo de Deus hoje são sacerdotes. Então, eu e você somos sacerdotes e, portanto, aquilo que a visão de Zacarias nos revela sobre o sumo sacerdote Josué vai nos ajudar a gente servir ao Senhor e exercer o nosso sacerdócio de uma forma boa. Então, a primeira ideia é essa: somos todos sacerdotes. Ok? A segunda ideia também está no verso 1 e parte do verso 2, e que diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Aqui nós temos a segunda ideia que precisamos entender. Para exercer o nosso sacerdócio, a gente precisa se lembrar que nós vamos ter a oposição de Satanás na nossa vida. E na nossa vida como sacerdotes, como servos do Senhor. Toda pessoa que se envolve em servir ao Senhor com dedicação, com alegria, com justiça e verdade, vai receber oposição de Satanás. Satanás vai ficar tentando jeitos de se opor, de tornar o trabalho mais difícil, de acusar você, de tentar você, e todas essas coisas vão fazer parte do seu trabalho de sacerdote, ou seja, lidar com a oposição de Satanás. Como você lidar com a oposição de Satanás?
com nenhuma das suas forças. Por quê? Porque você não pode ir contra Satanás com as suas forças. Ele é mais forte. Tá? Então, por que e como nós lidamos com a oposição e vencemos a oposição contra Satanás? Na força do Senhor. Quem é que repreende Satanás no texto? O anjo do Senhor. E esse anjo não é qualquer anjo, não é um anjo do Senhor. Ele é o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor ele é identificado como o próprio Deus. E, portanto, é Deus. Alguns estudiosos, inclusive, falam que é Deus Filho antes de ser encarnado, antes de ser revelado como Jesus. Mas nós não vamos explorar isso neste vídeo. Mas é o anjo do Senhor repreendendo e dizendo: o Senhor te repreenda. Então é nessa autoridade do Senhor é que Satanás sai de cena a partir desse texto. Né? Ele começa acusando, mas ele sai de cena após essa repreensão. Por quê? Porque de nós mesmos não é possível. O apóstolo João vai dizer assim, que nós vencemos porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Né? Então, se Deus é por nós e o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, Ele, né, o Senhor é maior do que o príncipe deste mundo, Satanás. Além disso, o texto bíblico também vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer assim: submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vocês. Quando nós falamos sobre essa questão de o diabo fugir de nós, isso envolve estar submisso a Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da orientação e da condução de Deus. Isso é fundamental, porque quem é que afasta Satanás de nós? Somos nós mesmos? Não. É Deus, é o poderoso nome de Jesus e o poderoso sangue de Jesus sobre nós é que afasta Satanás de nós. Então, precisamos sempre clamar ao Senhor diante das investidas de Satanás. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos, inclusive, na autoridade do nome de Jesus, marchar adiante, mesmo diante das oposições de Satanás contra nós. Então, a gente não pode ser bobinho, vamos dizer assim, de achar que Satanás não vai se opor a nós. Se ele não se opuser, é porque você não é um problema para ele. Mas aí isso é um problema para você, para a sua vida de discipulado, porque então você provavelmente está longe do Senhor e está fazendo aquilo que o Senhor nem está querendo que você faça. Né? Porque todos aqueles que estão alinhados com o propósito, com a vontade de Deus, servindo ao Senhor com alegria e com dedicação, vão ter esse problema de oposição do império das trevas. A terceira ideia que nós precisamos entender está no verso 2 e diz assim: este homem não parece um tição tirado do fogo? O que é isso? Isso é uma madeira, por exemplo, que estava pegando fogo e aí foi retirada. Ela está meio queimada, meio chamuscada, meio destruída, né? Isso envolve o fato de que justamente o sacerdote Josué, ele é da geração daqueles que voltaram do exílio babilônico para Jerusalém, uma nação que estava se reconstruindo e que tinha sido destruída pelos babilônios e que por muitos e muitos anos se perguntavam se eles não seriam totalmente destruídos ao longo dos anos e perderiam sua identidade. Pois bem, a nação estava destruída, ela tinha saído das chamas, né, do cativeiro da Babilônia, e o sumo sacerdote Josué era um desses que tinha saído junto com a nação e estava nesse processo de restauração, de reconstrução do povo de Israel ali
na Terra Prometida. Mas isso também mostra que eles não estavam plenos, eles não estavam perfeitos, eles estavam se reconstruindo, eles tinham limitações, eles tinham feridas, eles tinham machucados, eles tinham fragilidades. E isso também envolve a gente, porque nós somos pessoas com suas fragilidades, com suas dores, com seus traumas, com as suas fraquezas, e que precisa colocar isso diante do Senhor para que o Senhor nos use nas nossas fragilidades. Porque a força não é nossa, a força é dele. Então ele olha para nós, pequenos e frágeis, e nos usa através do seu poder. Nós somos o instrumento usado por ele, mas nós somos frágeis. Nós somos como vasos de barro, mas que guardam em si a glória do Senhor. Da mesma forma, o poder de Deus se manifesta e trabalha através das nossas fraquezas. E precisamos, portanto, nos reconhecer como frágeis, precisamos perceber e entender que somos sujeitos a dores, a fraquezas, a medos, a angústias, a crises que passamos pela nossa vida, e isso, enquanto sacerdotes do Senhor e que servimos ao Senhor, nós vamos lidar também com crises, nós vamos lidar com medos, nós vamos lidar com angústias, nós vamos lidar com fragilidades, com limitações nossas, e isso não é um demérito, ou seja, nós não podemos dizer que não vamos servir ao Senhor, que não podemos servir ao Senhor por causa disso, né? Muito pelo contrário, é Deus quem nos usa, frágeis como nós somos, para o seu propósito, segundo o seu poder. E é muito interessante porque no versículo bíblico ele diz assim: o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Nesse processo todo de repreensão a Satanás, ainda o Senhor está revelando que ele escolheu Jerusalém, que ele escolheu Israel, que ele escolheu esse povo e, portanto, escolheu o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele é escolhido do Senhor e, portanto, ele não o rejeita, apesar das suas limitações. Nós também fomos escolhidos em Cristo Jesus para sermos do povo de Deus. E, portanto, ele também nos usa porque nos escolheu. Ele nos usa apesar das nossas fragilidades. Quarta ideia que a gente pode tirar desse texto está ligado com o verso 3, que diz que Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Vamos para o 4. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Nós também somos, além de frágeis, pessoas que pecam. Somos pessoas que pecam e, portanto, precisamos nos colocar diante do Senhor. Eu não posso lidar com o meu próprio pecado. Eu preciso que Deus me purifique do meu pecado. Para sermos sacerdotes do Senhor, precisamos nos converter e sermos salvos pelo Senhor. Isso não acontece porque somos bonzinhos. Isso não acontece porque nós escolhemos o bom caminho dos princípios da Bíblia e para seguir, porque nós não conseguimos ser perfeitos em todas essas coisas e, portanto, não conseguimos viver de acordo com aquilo que Deus quer que a gente viva. Porém, nós podemos recorrer a Jesus, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado, que nos santifica e que nos apresenta diante de Deus justos, puros, santos, pelo seu sangue, não pelas nossas obras. Por isso,
só podemos exercer o sacerdócio porque fomos purificados e santificados e perdoados do nosso pecado. Porém, somos, mesmo assim, sacerdotes, servos que pecam. E, portanto, precisamos cuidar de sempre nos arrepender e nos colocar diante de Deus para que a gente viva sempre, busque sempre uma vida de santidade. Sexta ideia que precisamos e que podemos trabalhar com esse texto está no verso 5 e diz assim: disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O turbante aqui é o sinal de que ele é o sacerdote, de que ele é o sumo sacerdote. E aqui ele está sendo confirmado como sacerdote do Senhor, ele está sendo confirmado como servo do Senhor, para que ele lidere todo o templo da casa do Senhor. Agora, esse é Josué. O nosso sacerdócio é diferente. E o nosso sacerdócio pode ser exercido de diversas formas. Portanto, o que eu posso te dizer é, uma vez que Jesus transformou a sua vida, ele também te chamou para servi-lo. E aí é que eu te falo. Ele te capacitou para servir, te chamou e te capacitou para servir a ele no propósito que ele tem. Pode não ser um sacerdócio no templo aos moldes do Antigo Testamento, mas você pode ser aquele que é chamado para socorrer as pessoas. Você pode ser aquele que é chamado para cozinhar, para consertar coisas, para ajudar as pessoas nas suas necessidades, para promover ação social, para promover justiça social, para ensinar a palavra às pessoas. Você é chamado para ser bênção e ser referência positiva através do seu trabalho, através dos seus estudos. Você é chamado para ser referência positiva de tantas formas que você pode utilizar para honrar o nome do Senhor de acordo com o chamado dele. E aí eu digo, como é que você tem cumprido o seu chamado? Eu, por exemplo, posso dizer, eu fui chamado para pastorear, mas eu não fui o único chamado dentre o povo de Deus, e nós pastores não somos os únicos chamados dentre o povo de Deus. Às vezes a gente diz assim, chamado e vocacionado é o pastor, o missionário, mas não é. Chamados e vocacionados somos todos nós, não necessariamente para o pastoreio. Pode ser para, por exemplo, o ensino, pode ser, por exemplo, para servir nas diversas necessidades das pessoas. Eu tinha um amigo que ele era habilidoso em consertar as coisas, e às vezes ele via um negócio quebrado, fosse na casa da gente, fosse na igreja, ele já pegava a ferramenta dele e já ia lá e consertava. Por quê? Porque isso era o dom que Deus deu para ele. Chamado. Você tem cumprido o seu? Você sabe qual que é o seu? Se você não sabe, você pode perguntar ao Senhor, você precisa buscar ao Senhor. E isso nos traz para uma outra ideia. A próxima ideia é que nós fomos capacitados para ter intimidade com Deus. Ele era um sacerdote, logo ele tinha um acesso a Deus que as outras pessoas não tinham. Hoje o véu foi rasgado e nós temos acesso a Deus por um novo e vivo caminho. E nós podemos e precisamos, como servos de Deus, não fazer simplesmente coisas para Deus, mas nos relacionarmos de maneira real, de maneira presente, de maneira íntima com esse Deus que nos chamou. Nós somos chamados também para ter relacionamento com Deus. E esse relacionamento é muito importante. Então, a vida de sacerdote, de ser sacerdote de Deus, envolve você ter uma vida de crescente intimidade com o Senhor. Por fim, o texto
vai nos dizer assim: o anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa, também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre esses que estão aqui. O desejo do Senhor é que a gente viva a santidade. O Senhor nos libertou, o Senhor nos santificou, o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos chamou, e agora nós precisamos viver para a obediência na palavra dele. Esse é o encorajamento, esse é o alerta, essa instrução ao Josué, que serve para nós também. Precisamos andar nos ensinamentos do Senhor. Precisamos viver de acordo com as realidades da palavra do Senhor. E isso envolve viver no poder do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos obedecer a Deus do jeito como Ele nos exige. Então, temos aqui algumas ideias desse texto que vão nos ensinar o que é necessário para a gente viver esse sacerdócio, viver e servir a Deus com dedicação e com alegria. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos fazer mais uma oração. Pai querido, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor entre com poder diante das nossas fragilidades, que o Senhor vá à frente e nos ajude a marchar diante da oposição de Satanás, que o Senhor nos santifique dia após dia, Senhor Deus, para que a gente vá deixando os nossos pecados de lado, Senhor, e tendo um coração pronto para se arrepender. Ajuda-nos, Senhor, para a gente poder tomar posse do teu chamado, da tua vocação para a nossa vida, assim como nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver em crescente intimidade com o Senhor, Pai. Ajuda-nos também a viver em santidade, porque precisamos dessa santidade para viver, Senhor amado. Em todas essas coisas, nós te pedimos perdão por aquilo que nós não temos feito, por aquilo que nós não temos vivido, por aquilo que nós temos descuidado no nosso sacerdócio, Senhor Deus. Mas ajuda-nos a vivê-lo, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai amado. Amém e amém. Queridos, a semana está começando, portanto vão ao longo dessa semana para serem bênção no mundo ao redor de vocês, às pessoas ao redor de vocês, sendo sacerdotes dedicados da família de Deus. Que Deus abençoe cada um.